Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais um verbo que é muito utilizado na comunicação, utilizando a gramática da língua inglesa. E é, a partir dessa apresentação, dessa prática de elevar esse verbo a um foco em comum, né, vamos tentar nos familiarizar com ele para que ele processe no organismo da gente de forma comum. Lembrando que a gente tem um sistema de elevar ao organismo a equiparação de surtos sensitivos, né? No ambiente a gente é cheio de surtos sensitivos. O que é um surto sensitivo? É uma distorção da realidade que equilibra com a relação dos sentimentos, né? A gente consegue sentir a vida a partir dessa matemática que referencia todos esses degraus em uma entidade, né? Um plano, né? Então a gente tem vários planos que a gente se identifica a partir de um, que é a somatória dessas sensibilidades. O surto é quando algo que não está, né, na sua reação, que não está nesse plano, apareça, né? Então é algo que é improvável, porém essas improbabilidades acontecem porque a natureza ela é uma surpresa. Ela está sempre desenvolvendo um surto em equilíbrio, em sensibilidade, para ela reiniciar sua atividade sensitiva com o destaque que ela tinha para essa sensação, né? Então a comunicação ela cresceu tanto nesse sentido que hoje em dia a gente tem até pequenas palavrinhas que representam, né, pequenas uniões de símbolos que representam unidades de discurso, né, unidades de lógica grande, né? Então, isso é tecnologia, é você, com o passar do tempo, fazer essa exposição e pegar ela e domar ela em um universo, em um versinho, em uma camada de associação simbólica, né? Então, o que o homem muito fez tá pela simbologia, né? Então a gente tem várias simbologias e isso tudo é bacana. Então a gente tem verbos também que são simbólicos para a comunicação de forma modular continuar sendo sentida, continuar sendo desenvolvida num plano a partir de uma facilitação modal, né? Então existe algo ali que está para ser levemente interpretado por falta de densidade. Então entre verbos, quando a gente quer dar destaque para um verbo, a gente quer falar verbão, verbão, a gente coloca um verbo que é sutilmente dentro dessa frase um pouco ignorado, que é só para você subir em consideração verbal. Então a gente consegue fazer uma locução verbal colocando dois verbos assim, ó, só que um vai servir para expor maior esse. Todos os dois têm 100% de verbalização. Porém, quando eu quero aumentar um, eu tenho que diminuir o outro. E aí eu coloco um verbo para principalizar a sensação e
Para ele ser principal, eu coloco um verbo modal, que vai modalizar referencialmente a atividade dessa frase, né, dessa frase em sustentação textual comunicativa, em possibilitar o outro de ter mais potencial sobre essa referência, sobre essa modalidade, né? Então, geralmente esses verbos muito utilizados, eles são utilizados para referência de ativar um verbo principal para elevar esse verbo ao verbão possível, né? O verbo principal, né? O papel principal. Então vamos lá, vamos conhecer mais um verbo desse, chamado verbo should, da gramática inglesa. S-H-O-U-L-D, should. S-H-H, should. Vamos lá, should. Verbo should é um modal verb, viu? Verbo modal, que significa deve, deveria. Então a gente tem aqui, ó. Nós deve ou deveria. Tal como todo verbo modal, ele funciona como verbo auxiliar que ajuda o verbo principal da frase. Então ele ajuda o verbo principal, foi o que a gente acabou de dizer. Olha um exemplo. They should be back tomorrow. Ele deve. Deve o quê? Qual que é o verbo que está em deveção, né? Então deve o quê? Então esse X aqui, ó, ele vai ter a principalidade de dever algo, né? Eu devo, você deve, eles devem, nós devemos. Então dever é um verbo. Só que dever é um verbo que sustenta algo maior ainda em comunicação. Todo mundo, quando você fala, ele deve, aí todo mundo, opa, o quê? Be back tomorrow. Voltar amanhã. Né? Shall be back. Be back tomorrow. Voltar amanhã. Students shall be. Os alunos deveriam. Opa! Eu sou um aluno. Os alunos deveriam o quê? Opa! Be more polite. Be more polite. Ser mais educados. Polite. Ser mais educados. Students shall be more polite. Além de should em inglês, também podemos usar a estrutura ought to para expressar a mesma ideia. Então a gente vai ter o should e o ought. Para indicar a diferença entre o uso dessas duas formas verbais é que o ought to indica um tratamento de maior formalidade. Então aqui é para maior formalidade. Quando você se dirige a uma entidade que institutivamente no ambiente social ou no ambiente temático desenvolve uma forma de conter hierarquicamente valor nessa emenda temática, né? Porque todo mundo é ser humano, só que pela emenda temática, pela seleção
de personalidades a partir das consciências de manifesto trabalhístico, hierarquicamente elas podem assumir esse valor para unidades de referenciação comunicativa. O ought to, ela é uma nota para credenciar, né, te fazer converter em comunicação para ser aceita por esses personagens, né? Exemplos. You ought to be more attentive. You ought to, você deveria, be more, ser mais, attentive, atento, afirmativa, né? Forma afirmativa. You ought not to drink if you are going to drive. Você não deve. You ought not to. You ought not to. Você não deve. Drink if you are going to drive. Se você se vai dirigir. Agora, na forma interrogativa, o uso de ought to, né? O dever, deveria, para uma questão mais formal. Ought he to, né? Então, o sujeito ele vem entre o ought e o to. Ought he to be here this early? Ought he to? Ele deveria. Ought he to be here this early? Ele deveria estar aqui tão cedo. Observação. Observe que, diferentemente do que acontece com o should, que acompanha o verbo principal no infinitivo, sem o to, ought to é usado com o infinitivo com o to, né? Então, no infinitivo, ele é utilizado com o to. Quando usar o should, né? Lembrando que vamos ver aqui, infinitivo é a forma nominal do verbo que expressa uma ação ou estado sem indicar o tempo ou momento específico, né? Então, o infinitivo é quando você não vai expressar quando, em que tempo estar, né? Se é no presente, passado ou futuro. Vamos lá então, ó. O verbo modal should é utilizado para expressar conselho, sugestão, expectativa, probabilidade, dever. Conselho, sugestão, expectativa, probabilidade, dever. Vamos ver um exemplo para cada uma delas, né? Para um conselho, quando você quer expressar um conselho, quando você vai ver alguém expressar um conselho, ele pode dizer a frase assim: she should not, né? She should not. Ela não deveria. She should not. Ela não deveria. She should not. She should not. Deveria o que, pessoa? Go out late at night. Go out late at night. Não deveria o quê? Sair sozinha tarde da noite.
Go out late at night. Sair sozinha tarde da noite. Então é um conselho, né? Agora uma sugestão. Conselho. Sugestão. Você. You should. Você deve. You should. Devo o quê? Eu devo o quê? You should arrive early at the airport. Chegar cedo ao aeroporto. Arrive early at the airport. Airport. Então, uma sugestão. Você deve chegar cedo ao aeroporto. Você deve. You should. Agora, uma expectativa. Alguém tá com uma expectativa e quer falar, olha, eu estou com expectativa. Vamos ver. Ele should. Ele deve. He should. O que ele deve, né? O que? He should get home in a few minutes. Chegar em casa em alguns minutos. Get home. Get home in a few minutes. Chegar em casa em alguns minutos. Então, a expectativa é que ele chegue em casa em alguns minutos. Ele deve chegar em casa em alguns minutos. Probabilidade. I should. Eu devo. I should arrive in 5 minutes. Chegar em 5 minutos. Arrive in 5 minutes. Então, é uma probabilidade. Dever. We should. Nós devemos. We should. Nós devemos. Fasten our seatbelts. Belts. Né? Que palavra difícil. Nunca tinha lido, né? Fasten your seatbelts. Nós devemos. We should. Nós devemos colocar o cinto de segurança. We should fasten your seatbelts. Fasten all seatbelts. Não, que palavra difícil. Cinto de segurança. Seatbelts. Observe que o uso do verbo modal should, dever, deveria, shouldn't, tem impacto direto no significado dos verbos principais. Na primeira frase, por exemplo, sem o uso do should, o verbo principal to go out significa apenas sair e não deveria sair. Então, o deveria intensifica, de certa forma, a colocação do verbo principal, né? A ação. Como usar o should? Como usar? O verbo should, assim como todo verbo modal, sempre vem acompanhado de um verbo principal no infinitivo sem o to. Então acompanha o verbo modal mais o verbo principal. Todo verbo modal acompanha um verbo principal no infinitivo, ou seja, sem tempo, sem o to. Ou seja, o verbo aqui no infinitivo, ele não precisa indicar em qual tempo ele está, né? Passado, presente e futuro. Por isso é no infinitivo, o verbo principal. Por quê? Porque iria ficar redundante e sem harmonia, uma vez que a estrutura, né, do verbo modal, ela já se encarrega de participar, aconselhando
aconselhando o próximo verbo a ele ser o principal, né? Então ele deve ser principal, ele não precisa se desestruturar para indicar o princípio do tempo nessa linha de frase, né? A classe dele é maior, ele não precisa se mover. Quem se move aqui é o modal que diz o tempo. Exemplo: He should be more careful. He should be more careful. Ele deveria. He should. Deveria o quê? He should be more careful. Ser mais cuidadoso. Be more careful. Então, o verbo careful, cuidadoso, né, ele não foi por exemplo, pro futuro ou pro passado. Carefully, sei lá. Não houve, né? Ele se manteve no infinitivo. Vamos pegar aqui um exemplo. Conjugação do verbo careful. Be careful, to inglês presente indefinido. I am careful. I am being careful. Vamos ver aqui. Careful. Parece que careful é um verbo regular, né? Vamos ver aqui. Ah, não. Então o verbo é... Deixa eu ver. Deixa eu só... aqui. Be more. Deveria ser... Ah, então o verbo aqui é o be, né? Should be. Ser. Careful aqui é um adjetivo. Careful é cuidadoso, é um adjetivo. Então foi erro meu. Vamos lá. Na verdade, o verbo é be. Então não precisa do to. É be, né? Ser. Então, continuando. Na frase acima, o verbo principal no infinitivo é o to be. Aqui, ó, to be. No entanto, retiramos o to e usamos apenas o be. Então vamos lá, ó. Conjugação do verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, I will be, you will be. Futuro simples. He will be, she will be. Futuro simples. Particípio presente, particípio passado. Being, being. Agora, presente simples. O verbo to be é usado para indicar o estado de alguém ou algo e sempre é acompanhado de um pronome pessoal. Ele também pode ser usado como verbo auxiliar em algumas sentenças. Vamos ver no infinitivo. O infinitivo do verbo to be em inglês é to be. To be em verbo irregular, que significa ser ou estar. Então, vamos ver um exemplo. Presente simples. Being, futuro simples. Will be, passado simples. Então é no infinitivo sem o to. No infinitivo sem o to. Então ia ser to be
O verbo ser está, mas sem o to. Então fica só o be. Showed pode ser utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Observe a tabela abaixo e saiba como usar o verbo showed nas formas afirmativas, negativas e interrogativa. O verbo principal utilizado como exemplo é o verbo study, estudar. I should study, I should not study, should I study. Aqui a gente tem exemplos de todas as pessoas, né? Sendo conjugado em forma afirmativa, negativa e interrogativa, a utilização do verbo should, né? Na forma afirmativa usamos o could para todas as pessoas, incluindo he, she, it. A regra do simple present, que obriga o acréscimo do S para as flexões de terceira pessoa, não é aplicada aqui. Então, o could, posso, né? Could, para todas as pessoas, incluindo he, she, it. Poxa, não entendi. Na forma afirmativa usamos o could para todas as pessoas, incluindo he, she, it. A regra do simple present, presente simples, que obriga o acréscimo de S para as flexões de terceira pessoa, não é aplicada aqui. Será que esse could aqui não é o showed, não? Deve ser, pessoal. Showed, né? Na forma afirmativa usamos showed para todas as pessoas, incluindo he, she, it. Para formar frases na forma negativa, podemos utilizar should not ou a forma contraída shouldn't, o que significa de ambas as formas é igual. Então a gente consegue contrair o not junto do verbo should, né? Ao fazer frases com should na forma interrogativa, basta alterar o posicionamento desse verbo modal na frase, diferentemente do que acontece na afirmativa. Na interrogativa, o verbo should deve ser posicionado antes do sujeito. Então é isso. Então esse foi o trabalho de hoje aqui na nossa companhia, buscando fazer essa placa de rede orgânica, né, para elevar ao nosso organismo maior relação de conhecimento e familiarizar os impulsos rítmicos para os processos significativos que eles convergem a partir das imagens que os seres humanos trabalham tentando frasear no sentido de transdução direta, né, a lógica da realidade que nos toma, né, processamentos para a lógica, para o processo da imaterialidade que decai toda essa energia no nosso organismo, na nossa organização de acreditar, né, nessa imagem em definição por realização de estrutura de linguagem, né, comunicativa. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!